dia a todos aqueles que acompanham este nosso programa de atividades acadêmicas, nosso Pinga Fogo, sob o patrocínio da Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento as minhas saudações. Inicialmente, quero pessoalmente desculpar-me pelo atraso no início deste nosso programa. A culpa, se é possível dizer assim, foi minha por morar do outro lado do rio. De maneira que eu fiquei ilhado e só agora consegui chegar aqui ao nosso estúdio. Agradeço mais uma vez o esforço da nossa equipe técnica, muito competente, que nos acompanha nesta nossa aventura acadêmica. Hoje, além da sempre prestigiosa e, para mim, jubilosa presença do Dr. Narciso Orlando Neto, encontro pelo lado direito o não menos amigo e o que não menos me dá prestígio com esta presença, Dr. Gercé Rodrigues da Silva. Dr. Gercé, agora no dia 1º de junho do ano 2017, faz 55 anos de atividade cartorária no mesmo cartório de registro de imóveis São Paulo, segundo cartório, onde ingressou na condição de office boy. Em 1968, foi elevado ao cargo já de as funções de escrevente. Em 73 se tornou o primeiro escrevente. Era, na verdade, quem decidia as coisas por lá. Em 1979 se tornou, então, oficial maior. Quando é que foi a titularidade? 88. Em 1988 foi já elevado com inteira justiça ao cargo de titular oficial do segundo registro de imóveis de São Paulo. E além de tudo, sempre isso me lembra com muito gosto, teve uma participação muito frequente em antigos congressos que reunia a nata do pensamento registral brasileiro, pensadores de toda parte naquelas reuniões, e o Gercé, então o menino, como segue sendo, estava ali presente. Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor. Bom, hoje eu vou propor, felizmente temos bastante número de perguntas aqui, algumas chegaram ainda há pouco e provavelmente não serão objeto de resposta hoje. Houve muitas perguntas a respeito também do Operador Nacional do Registro, o que está suscitando efetivamente muita indagação, e nós vamos concentrar isso, doutor Narciso, se estiver de acordo, para o próximo programa. Perfeito. Para nós discutirmos esta novidade, para não dizer novidadismo, da ideia de como alguns têm dito, vamos ver se isso é certo ou não, de um cartório nacional e de um livro 2 nas nuvens em caráter nacional, ou seja, os cartórios já não fariam as suas tarefas habituais. Mas isso nós vamos deixar para discutir daqui a 15 dias. O tema que essas últimas 2 ou 3 semanas tomou conta, especialmente em São Paulo, mas é possível, claro, é um tema de caráter nacional, diz respeito à aplicação ou não do sistema ou da nova metódica de prazo do Código de Processo Civil às situações registradas. O artigo 15 do novo Código de Processo Civil diz que, na ausência de norma específica, o sistema do Código é de aplicar-se ao processo administrativo. E como? Isso é certo, o registro é secundum quid, ou seja, sob certo aspecto, um processo que tem natureza administrativa, seria possível aplicar o sistema da contagem de prazo do Código de Processo Civil. As 3 respostas possíveis: não aplicar em nenhum caso, aplicar-se em todos os casos, ou aplicar-se com distinção, conforme se tratar de um prazo ou outro. Coisa que nós já antecipamos aqui em sessão anterior, que seria, no nosso caso, preferível. Acontece, esse é o tema que interessa particularmente a São Paulo, mas com discussão expansiva para o resto do país, que houve uma consulta formulada à Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Eu me permito dizer, assim, academicamente, mais uma vez, que quem provoca consultas costuma colher tempestades. O resultado é que a consulta foi taxativamente respondida no sentido de que os prazos são todos contínuos, não são em nenhum caso considerados como dias úteis. E o tema que agora
invoca a atenção aqui em São Paulo, mas volto a dizer, é um tema geral, é de saber se, no caso paulista, em que há uma norma do Código Normativo Extrajudicial, no sentido de que, recaindo o dia do vencimento em dia feriado, sábado ou domingo, não seria prorrogável para o dia útil subsequente. Essa consulta já foi até formulada aqui para a Arispe, para o registral, já houve uma primeira resposta do nosso estimado amigo Zé de Melo Junqueira, e é o que está agora em debate, formulado especialmente, eu quero mencionar uma das pessoas que insistiu muito, e eu agradeço, a doutora Eliana Barbosa Prati e Heloísa Maria também. As duas eu quero aqui agradecer o interesse demonstrado, entre outros, por essa matéria. Quer começar, doutor Narciso? Sim, bom dia a todos. A Corregedoria de São Paulo, respondendo a uma representação sobre a contagem de prazos, decidiu o seguinte em duas linhas. O Código de Processo Civil diz que as normas dele se aplicam aos processos administrativos quando não houver disciplina administrativa. Então a Corregedoria falou, em São Paulo não existe disciplina administrativa, então os prazos, de acordo com o Código de Processo Civil, nos processos administrativos, seriam contados em dias úteis. Porque não havia norma. Mas a Corregedoria disse também, mas agora nós vamos colocar uma norma. Então, os prazos são contados em dias corridos. E estabeleceu a norma. Tanto que é uma norma geral para todas as serventias, registro imóvel, tabelionato, tudo. Todos os prazos processuais extrajudiciais são contados em dias corridos. Em São Paulo, a Corregedoria diminuiu os prazos que o oficial tem para qualificação dos títulos e para registro, e estabeleceu prazos de 5 ou 10 dias. E as normas não dizem se são úteis ou corridos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que se trata de prazo contado em dias corridos. 5 dias ou 10 dias, conforme o título. Nos títulos eletrônicos é 5 dias e nos títulos cédulas 10 dias. Mas 10 dias corridos, na minha opinião. Como esses prazos foram estabelecidos pela Corregedoria, são prazos processuais, então o vencimento deles num dia não útil leva o prazo para o primeiro dia útil seguinte. Quando o prazo é de lei, por exemplo, o prazo da prenotação, não, o prazo da prenotação conta-se como os prazos de caducidade. Se o prazo vencer no domingo, o último dia útil foi na sexta-feira. Se o ato não foi praticado, ou se o título não foi reapresentado no último dia útil, que foi na sexta-feira, cancela-se a prenotação. Ela está extinta. Eu vou perguntar para o Dr. José uma coisa aqui. Vamos admitir, José, tu já mencionava aqui o problema do prazo para inscrição da cédula. 3 dias, né? 3 dias. Vamos admitir que uma cédula seja apresentada numa quarta-feira, vai excluir o dia do começo, né? Então, prorroga até segunda-feira ou é obrigatório o registro na sexta? Como é que é a prática aqui em São Paulo? Eu conto sempre o primeiro dia. Porque a parte pode prenotar quarta-feira, a hora que fecha o cartório, 4 horas da tarde. O primeiro dia útil é na quinta. Quinta, sexta, segunda. Portanto, são 3 dias. A parte retira o título registrado na quarta, no primeiro horário. São 3 dias úteis dentro do cartório. É o prazo que eu tenho para registrar a cédula. Ou seja, a distinção parece bem. Quer dizer, há prazos de caducidade, por exemplo, da prenotação. Se o prazo vence no domingo, caducou e pronto. E há prazos, tanto no Código Civil, salvo engano, artigo 123, quanto no Código de Processo Civil, um novo, a exemplo do anterior, isso já se dizia, que os prazos que se vençam em sábado, feriado, domingo, etc., se prorroga até o primeiro dia útil. Não é? Eu acho que... O Dr. Gerson falou do prazo das cédulas, 3 dias para registro, mas isso não tem nada a ver com o prazo da prenotação. A prenotação continua sendo 30 dias. Perfeito. A lei dá o prazo de 3 dias para o oficial. Perfeito. Artigo 188 da 6.015, isso. Que dá os 30 dias. Tá certo. Muito bem, eu penso que isso está resolvido. Agora, eu ouvi dizer, o doutor Narciso poderá confirmar melhor, porque parece que entrou um pedido de reconsideração também da decisão do nosso Corregedor-Geral de Justiça aqui. Sobre os prazos? Prazos. Não, eu não tenho. Parece que sim.
assim. Esperemos que seja para amainar tempestades e não para... Essa é uma coisa que eu sempre com o maior dos respeitos, tanto para quem formula os pedidos, como em relação, sobretudo, à nossa Corregedoria Geral ou outras Corregedorias Gerais. Mas eu queria lembrar aqui um precedente. Quando eu estava lá oficiando auxiliando a ministra Fátima Nancy Andrighi, querida ministra Corregedora Nacional da gestão anterior, o primeiro parecer, ela foi o único que eu assinei, o único parecer que eu assinei juntamente com ela, era um parecer relativo a um caso, uma consulta formulada pelo Corregedor-Geral do Estado do Paraná, à altura do Corregedor-Geral do Estado do Paraná, que queria saber sobre o problema de sobrenomes em matéria de registro civil, se era possível, acho que o marido colocar o nome da mulher, se podia ficar em meio a 2 sobrenomes, uma coisa assim. E o meu parecer foi no sentido de que não se conhecesse da consulta, porque a Corregedoria não é órgão de consulta. Então eu tenho essa posição já formada. Agora, eu quero manter o respeito em relação às posições adotadas. Se bem que na parte de prazo, na verdade a Corregedoria não respondeu à consulta, né? Ela simplesmente estabeleceu a norma. Não tem, agora tem. Não tinha, agora tem. Gravou porque eu continuo a dizer que a Corregedoria não tem competência constitucional para editar normas, a não ser matéria técnica. Isso não é matéria técnica. No meu modo de ver, deveria haver experiência jurídica normal dos cartórios até que se chegasse solidamente, pela repetição de experiências, à melhor solução. Como sempre se fez. Então, Narciso, quando estava na vara de registro público, sabe isso. Só se baixava um provimento, na verdade, para recolher o costume, que já estava experienciado. Vamos mudar aqui de pergunta. A doutora Heloísa Maria faz a seguinte consideração. Eu imaginava que o problema de direito de laje fosse privilégio da doutora Laura Porto, não é? Ela faz uma indagação interessante que não é propriamente de registro, mas que envolve tema de direito imobiliário. Vou ler exatamente como está aqui. Para se construir um segundo pavimento, matéria de direito de laje, há necessidade de preparação prévia para suportar o peso. Ou seja, tem que haver pilares, tem que haver fundações, etc. E se houver um problema, o proprietário que responde pela fundação, é ele que haverá de responder pelos danos? Ou não? O que lhes parece? Ele reconhece o direito de laje, ele se constitui um direito de laje, e o que faz a segunda laje põe um peso excessivo nisso. Quem responde? É só outorga o direito. O problema de sustentabilidade é de quem vai edificar, de quem vai usar. Então, te dou um espaço, o resto é informação. Ela pergunta ainda se cabe alienação fiduciária sobre o direito real de laje. Eu acho que a criação do direito real de laje tem esse objetivo, né? Isso. Tem esse objetivo. Tem uma posição do Dr. Ralph de Barros Monteiro, numa dessas palestras que ele deu aqui, na RISC, ele acha que é possível alienação. Mas é o único objetivo do direito real de laje? O objetivo é possível alienação fiduciária nesse caso. As demais observações que ela faz aqui nós respondemos já em aula anterior. A doutora Bernadette Leonero, que é uma advogada lá em Atibaia e que é muito atenta, é estudiosa essa moça, ela está sempre acompanhando aqui, eu quero dirigir-lhe a minha saudação. Ela pergunta uma outra questão localizada, ou seja, é paulista, mas que pode ter, e é provável que tenha também repercussão em outros estados da nossa federação. Ela se remonta, doutor Narciso e doutor Gercé, a um item do nosso Código de Normas, o item 67 da subseção 4 do livro 2, Registro Geral, as normas são desse tamanho agora, está lá no meio, que diz que não deverá ser feita na descrição do imóvel referências a lotes e respectivos números ou glebas, etc., quando não se trate de loteamento ou desmembramento registrado ou regularizado. E aí ela faz a seguinte pergunta: isso se aplica somente a imóveis urbanos ou essa recomendação deve ser aplicada a imóveis rurais? Porque é comum que os imóveis rurais justamente se descrevam por gleba A, área B, área C, quinhão 1, quinhão 2, quinhão alfa, etc. Quem quer começar?
Eu tenho a impressão que perfeitas normas acontece frequentemente. O cidadão tem 1.000 metros quadrados, 20 por 50. Ele pega, quer desmembrar em 4 terrenos de 5 por 50. Aprova o projeto na prefeitura e para individualizar esses lotes ele põe 1, 2, 3 e 4. Ou A, B, C e D. O registro não deve mencionar essa numeração. Mas no urbano. No urbano. E no rural? No rural, eu também tenho um caso concreto. No urbano, você abre o todo, faz os desmembramentos, fala um terreno, dá a confrontação, encerra aquela matrícula e não se fala em lote. Embora conste da aprovação da prefeitura, porque não há loteamento registrado. Em relação ao rural, eu tenho um caso da Companhia Melhoramentos que envolve 2 municípios. A origem é da minha serventia, de 1920. Barueri e outro município. E lá aprovou-se parte rural, uma parte é urbana, outra parte é rural. Gleba A, identificando Gleba A, B, C, foi até objeto de retificação judicial, outra foi feita administrativamente. Então, eu acho perfeitamente possível para determinar, localizar o objeto. Então, se você localiza a Gleba A com aquele contorno, dá os confrontantes, você está determinando o objeto. E acho que é possível mencionar a gleba nesse caso. Na minha opinião, é possível. A origem dessa norma é a cisma com a palavra lote. Se o leigo vê a matrícula do imóvel e vê lote, número tal, ele pode imaginar que se trata de loteamento regularizado. Então a Corregedoria quis reservar a palavra lote apenas para os loteamentos regulares ou regularizados. Só. Não tem nada a ver com imóvel rural. Nada a ver com imóvel rural. Mesmo que no imóvel rural eu dê o nome de lote para uma gleba, não há problema nenhum. Aquilo se aplica aos imóveis urbanos para não causar dúvida em quem vê, no leigo que vê a matrícula e não sabe se se trata de loteamento ou não. Nem a denominação de gleba, de parcela, faz parte da especialização. É da tradição do direito brasileiro também. Também. O doutor, vou supor aqui que se trata do sobrenome, Felipe Ligabo. Mas como está no endereço eletrônico, pode não ser o sobrenome. Eu peço desculpa se não for assim a pronúncia, ou se não for esse o sobrenome. Ele faz uma pergunta aqui sobre o tema da compatibilidade entre exercício da advocacia imobiliária e, ao mesmo tempo, da corretagem. Bom, o problema, isso diz respeito a uma norma que está no Estatuto da Advocacia, proibindo, e aí expressamente, que se exerça a função, ao menos no mesmo lugar. Com um motivo óbvio, porque seria uma forma de angariar cliente, seja para a advocacia, seja para a corretagem, por meio de uma função distinta. Aliás, não se permite, efetivamente, que um escritório de advocacia seja dividido para exercício de outras finalidades, de outras funções, de outras profissões, ofícios, etc. Agora, teria que ver, isso eu confesso que eu não sei, como os tribunais de ética e a digna Ordem dos Advogados do Brasil têm tratado desse assunto no caso de exercício de dupla de profissão separada. Ou seja, exercer a advocacia num lugar e a tendência, parece, eu consultei hoje cedo, quando eu vi a pergunta, eu só vi ontem à noite, eu consultei hoje cedo uma das minhas filhas, a Silvia Dipp Baense, que é presidente da Comissão de Ética da OAB de Barueri. E a impressão que ela me dá, a opinião que me dá é que no sentido que não pode, mas precisaria estudar um pouco mais. De maneira que eu peço licença na semana que vem, eu vejo se venho com melhores fundamentos, seja num sentido ou no outro. Mas a resposta imediata é no sentido de se acautelar, porque parece que a tendência será pela negativa. Aqui, doutor Narciso, voltamos a um caso sobre... Lembra que nós debatemos aqui, eu não sei se o doutor José assistiu esse programa anterior, sim. Nós debatemos aqui sobre a procedência, já em duas ocasiões distintas, sobre a procedência parcial da dúvida. A resposta, em princípio, é que ela não pode ser parcial, só porque rejeita fundamentos. Mas quando se trate de 2 títulos, seria possível aceitar
o registro de um e não aceitar o registro de outro, desde que os dois fossem objeto de uma mesma dúvida. O doutor Luciano Machado, de Aracaju, faz a seguinte observação. Ele acrescenta duas perguntas. Se apresentar dois títulos de registro, o ideal não seria levantar dois processos de dúvida ao invés de um só. E a segunda, se não caberia o julgamento parcial no caso de que um só título dê origem a dois registros, no caso da permuta. Então, são essas as perguntas. Primeira hipótese, é melhor ou não, havendo dois títulos, um caso de suscitar dois processos de dúvida? A lei não condiciona o número de processos ao número de prenotações, né? Eu acho que se houvesse uma dependência dos dois títulos, eles até poderiam ser objeto da mesma dúvida, não? Eu acho que se houver uma conexão, se houver uma conexão, uma venda e compra, e o comprador em seguida lavra uma outra escritura de doação para filhos ou terceiros, desqualifica o primeiro título. Os dois, num procedimento só, suscita dúvida se não concordar com a qualificação registrária. Então, nessa hipótese, é um procedimento só. Agora, se você tem dois títulos distintos, sobre coisas distintas, cada protocolo, cada título é objeto de um protocolo, de um procedimento, aí seriam duas dúvidas. Eu só queria observar o seguinte, além disso, estou de acordo com a resposta, além dessa hipótese, há um aspecto prático que nós devemos considerar também. Eu me garanto melhor suscitando uma dúvida de um segundo título junto com o primeiro, porque eu me asseguro da suspensão da prenotação, garanto o prazo. Mas há um outro tema que precisa ser visto. Muitas vezes, os dois títulos são títulos jurídicos, causas, integrados num só instrumento. Daí que não seja, não haja vantagem, nem sequer seria possível. O título é um, mas são dois negócios. Uma escritura notarial com dois negócios. Então, parece-me que, claro, haverá casos em que se sugerirão dois processos de dúvida, mas acho que muitas vezes poderia mais ser coerente um procedimento só. No caso da permuta. E aí seria a dúvida parcialmente procedente. Agora, com a solução nova adotada pelo Conselho, seria possível. Mas na permuta, há cindibilidade. Na permuta, sim. Se você tem dois imóveis, um está hábil, estando no mesmo circunstância ou não, aquele que está hábil, você pode cindi-lo e registrar. Agora, o outro, você suscita dúvida. Eu não concordo muito com isso, mas que o entendimento do Conselho em São Paulo, pelo menos esse é o entendimento, e do doutor Ricardo Lippe em particular. Desde que a parte interessada requeira, registre tão somente este imóvel da permuta, o negócio está praticamente fechado. Eu particularmente, entendo que é inscindível. É verdade. Acontece o seguinte, Dr. Narciso, um argumento que eu queria que pudesse ser repensado, com calma, não é agora, não estou tentando persuadi-lo agora. Não. É a anulação, a rescisão unilateral desse contrato. Eu sozinho rescindo a permuta porque eu não quero mais fazê-lo. Então não deixo que uma perna da permuta, por assim dizer, se realize. Esse é o problema. Então, fazemos um acordo de permuta. Dá lá uma das suas muitas fazendas e eu dou a minha casinha pequena em troca. Bom negócio. Aí, em determinado momento, eu quero cumprir, mas ele se arrepende com justas razões. E ele, então, simplesmente não dá os documentos adequados, nem nada, ou não promove o ato de registro, e eu não posso registrar a minha. Quando o ato está acabado juridicamente no momento da troca. A cindibilidade aí é salutar, é prudente. É prudente. E claro, porque você resolve um caso. Leva o restante para a via indenizatória. Não necessariamente, é obrigação de fazer. Não, mas eu imagino que não seja possível. Leva para a via indenizatória. Bom, vamos a um outro caso aqui. Determinar a matrícula. Diz que essa é a pergunta do doutor Luiz Fernando. Também suponho que o sobrenome seja esse, Bilíbio, ou não, porque é endereço eletrônico, a gente nunca sabe isso. Em determinar a matrícula, o imóvel pertence a Tício. Tício vende o imóvel para Semprônia. Semprônia vende para Melvio. Tício, Semprônia, Melvio. Os títulos são apresentados
E verifica-se depois que em nome de B, portanto, que seria aqui o nosso... O segundo foi... sei lá quem foi, Semprônia. Há mandado de indisponibilidade, constando no mandado que se atinge os bens presentes e futuros. Devem ser registrados todos os títulos? Então, o primeiro título não está disponível, ele vende para o segundo. Esse segundo vende para o terceiro. Em relação a esse segundo, consta um mandado de indisponibilidade. Eu não sei se está registrado ou não, mas enfim, podem ser registrados os dois títulos? Não. Nós já respondemos. Não. A disponibilidade, A vendeu para B, B vendeu para C. Os dois títulos foram apresentados conjuntamente. Depois apareceu, já havia indisponibilidade. Isso, na questão, já havia indisponibilidade na central. Mas ninguém tinha imóvel lá. Não consta. Eu tenho um caso concreto. Tinha indisponibilidade. Ele não tem nenhum imóvel, não tem evidentemente a averbação, mas está lá a disponibilidade na central de indisponibilidades. No momento em que ele adquire, ele passa a ter bem. Tem que averbar a disponibilidade. Perfeito. Então não pode. Eu tenho um caso concreto. A venda para C, mas a primeira pode. Eu tenho uma dúvida suscitada, é exatamente isso. A vende para B e B para C. Duas escrituras apresentadas no cartório. B está com os bens indisponíveis. Em relação ao vendedor A, está tudo ok. B, o comprador, está indisponível. Eu desqualifiquei o título pedindo para que se cancelasse a NDTA. A parte requereu, ao teor do artigo 98, citação de dúvida. Na primeira vara de registros públicos, a juíza mandou registre a compra, em seguida averbe a indisponibilidade. Desqualifiquei o outro título, que o juízo de origem que determinou o gravame, a Justiça do Trabalho, que autorizasse o cancelamento. O segundo título eu devolvi. Claro. E registrei. Porque no nosso sistema estava lá o B comprador como indisponível, pela central, online. Chegou, então é bem isso. A Corregedoria em São Paulo acabou sendo expressa a esse respeito, porque antes havia uma dúvida em relação aos bens futuros, quer dizer, a disponibilidade não poderia atingir esse bem que foi adquirido depois. Mas essa dúvida ficou satisfeita. Já foi resolvida pela Corregedoria administrativamente. Perfeito. Né? Exatamente. É preciso lembrar também que indisponibilidade não significa impossibilidade de aquisição. É só uma tecnicamente também. Mas também é concomitante. Mas a aquisição compra, em seguida você vincula. Mas veja bem, ele não pode dispor, mas ele pode adquirir. Pode, sim, claro. Pode adquirir. Dentro dessa mesma linha de indisponibilidade, o Dr. Marcos de Guaratuba, a quem eu agradeço inicialmente os comentários que faz a respeito do nosso programa aqui, pergunta academicamente interessante, se é inoponibilidade estabelecida pela Lei 13.097 seria a consolidação de um tipo de retroprioridade na legislação brasileira. E dá um exemplo. João lavra uma escritura de venda e compra hoje, e a matrícula está sem nenhuma indicação de indisponibilidade. Posteriormente é averbada uma indisponibilidade na matrícula, referente aos bens daquele que vendeu para João. Portanto, ele faz o negócio, mas a matrícula, hoje o notário examina a matrícula, não consta nada. Só que depois de celebrada a escritura, aparece lá uma averbação antes do registro dessa escritura, evidentemente. Então ele pergunta, quando João for registrar a sua escritura em disponibilidade, será ou não oponível a seu título? Ou seja, o título de João terá prioridade sobre a indisponibilidade e será registrado a despeito dela? Essa é a pergunta. Bom, nós falando em prioridade dentro do registro de imóveis, nós estamos falando de prenotação. Quando a indisponibilidade foi prenotada, não havia a prenotação do título apresentado por ele, pelo interessado. Se hoje o caso fosse levado à Corregedoria ou ao Conselho Superior da Magistratura,
de São Paulo, em São Paulo, a decisão seria não registra. Agora, eu tenho minhas dúvidas na via jurisdicional. Exato. Se ele obteria ou não o registro. Eu tenho devolvido. Quando ele adquiriu o imóvel na escritura, não havia nada na matrícula. Então, ele adquiriu confiando no registro e consta lá da escritura que ele obteve a certidão atualizada da matrícula. Na via jurisdicional, talvez ele obtivesse sucesso, mas administrativamente ele não registraria o título dele em São Paulo. Sobre essa... Uma exceção, né? Uma exceção. Eu me lembro da lei de liquidação das sociedades... 6.1530, de 64. Ela tinha uma disposição específica admitindo que aqueles títulos anteriores à decretação da intervenção ou da liquidação valessem desde que fossem formalizados ou escrituras públicas ou instrumentos particulares registrados, né? Mas em São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura aplica a máxima tempus regit actum assim. Quer dizer, o que está no registro é o que vale. Exatamente isso. A pessoa, quando comprou, o tabelião pediu uma certidão, está livre, dali um ano ele aparece no cartório ou uns meses para registrar e tem uma disponibilidade. Desligado. A lei não socorre os que dormem, né? A lei não socorre os que dormem. Nem os celulares. Nem os celulares. Nem. Bom, tempos para anotações, regit actum. Mas eu queria fazer aqui uma observação, se me permitem, a respeito dessa ideia da retroprioridade que ele menciona aqui. Porque, em rigor, não seria uma retroprioridade. O que é assim, ainda que se admita esta exceção mencionada da Lei 6.530, que seria a hipótese, seria admitir a registro algo que concorre com a prioridade registral, mas não retroprioridade. Porque o que é relativamente à retroprioridade, você precisa dizer que a eficácia do registro desde a época da elaboração anterior a ele. E isso não teria eficácia como registro. O que sim é que se admitiria a registro um título ainda contra a prioridade, a indisponibilidade averbada. Isso sim. Então, propriamente, a meu ver, não seria admitir aqui, sequer nessa hipótese, uma retroprioridade na legislação brasileira. Agora, a aplicação da Lei 13.097, nós vamos ter que esperar que os tribunais vão decidir. Nesses casos concretos, né? Eu tenho uma escritura pública, não havia nada na matrícula, e quando eu levo a escritura para o registro, aparece o obstáculo na matrícula. E é online, é rápido, né? Pois é, esse é um tema interessante sobre o qual nós vamos ter que... Se houvesse aquela reserva de prenotação, né? Esse tema da reserva de prenotação, só para explicar aqui, há uns tempos já passados, o desembargador Décio Antônio Herpe, nosso querido amigo lá do Rio Grande do Sul, a quem aproveito para, se alguém estiver assistindo ao Rio Grande do Sul, transmitir ao Dr. Décio a minha saudade, um grande amigo. O Dr. Décio era um defensor firme da reserva de prioridade. E eu me convenci da vantagem dele. Depois, fiquei um pouco em dúvida porque há uma pugna entre os argentinos, os senadores argentinos e os espanhóis exatamente sobre isso. Os argentinos defendendo a posição e os espanhóis não concordam com ela. Então eu preferi acautelar-me. Mas o fato é que, salvo engano, o Dr. Décio, quando estava na Corregedoria Geral do Rio Grande do Sul, instituiu a norma da reserva de prioridade por norma local. E uma vez eu perguntei a ele como tinha saído isso, ele disse, eu não quero falar nisso, já revoguei aquilo. Eu não sei por que não deu certo. Seria preciso ver. Mas qual era a ideia? A questão é essa. A reserva de prioridade só pode funcionar nos regimes em que os títulos registráveis sejam públicos, só. Ou provém de um notário que reserva a prioridade por um X tempo para que no momento exato o título ingresse, ou eventualmente em via judicial. Agora, com título particular não será possível. Imagina que eu reserve prioridade para apresentar título particular. Eu não deixo nunca mais fazer penhora em imóvel nenhum. Eu vou lá e paraliso todas as... Perfeito. Não tem nenhum sentido isso. Então, talvez aí seja o ponto. Ou seja, é incompatível com um regime como o nosso, em que se admite de maneira heterodoxa o registro de instrumentação particular, um sistema de reserva de prioridade. Ou
Ou nós teríamos que fazer, isso sim, vamos fragmentar. Admitimos a reserva de prioridade para os notários e para os títulos judiciais, mas para o judicial praticamente não há necessidade, porque se faz o arresto ou o sequestro, resolve o problema. Eu acho que é mais para os notariais, títulos notariais. Seria perfeitamente possível, deixando claro que existe uma norma específica com prazo certo, e esperemos que, se isso entrar em vigor, os notários têm que dizer claramente qual o valor aproximado, né? Você tem que ter uma certa segurança, porque do contrário nós vamos ter situações esdrúxulas aí. Nós vamos ter que estudar isso junto com a 13.097, com a concentração dos riscos na matrícula do imóvel. Mas eu queria lembrar, doutor Ricardo, uma possibilidade, pelo menos admitida pela doutrina tradicional, de reserva de prioridade. É o registro do contrato com condição suspensiva. A doutrina admite. O Serpa Lopes admite, e o Lecipo Garcia também admite. Mas aí registra, não se reserva só a prioridade. Não, registra. Mas evidentemente o registro não produz efeito. Claro. Não produz efeito porque não houve. Não se consolidou. E eles dizem que a vantagem da reserva do contrato com condição suspensiva é exatamente o efeito retroativo do registro. Quer dizer, o registro retroage à data da prenotação, à data anterior ao implemento da condição. Eu, particularmente, eu não concordo com isso, porque eu não admito registro sem efeito. Bom, nesta mesma linha, mas aí já volto a dizer, já não é propriamente a reserva de prioridade, porque a reserva de prioridade é só para forma indireta. Sim, claro. Mas veja, nós temos outras hipóteses que no direito brasileiro eu penso que não está impedido, mas nós não temos prática. A hipoteca de proprietário, a reserva de grau hipotecário. Perfeitamente possível no direito brasileiro, é que nós não temos praxe disso. Eu nunca vi um caso de reserva de grau hipotecário ou de hipoteca de proprietário no direito brasileiro. Também não. Mas não acho que contraria a legislação. Não é? Não. Acho que não. Acho que não. Bom, vamos lá. Bom, isso me deixa satisfeito de verificar que nós temos ainda campo no registro de imóveis para alguns institutos e práticas, porque no momento em que o registro civil ameaça transformar em loja de conveniência, eu sempre me dou como exemplo a lei de condomínio, né, que tem 50 anos, de 53 anos, e tem alguns artigos que até hoje não foram adequadamente interpretados. Até hoje se briga por causa da interpretação de artigos. Um deles é aquela permuta da fração ideal do terreno com área construída. Com área construída. Olha aqui, vamos voltar a essa pergunta feita pelo Dr. Nino Girardi. Nós, de certo modo, já respondemos isso em aula anterior, mas eu quero até mencionar. Não faz mal. Tem gente que está me escrevendo e diz, minha pergunta talvez seja um pouco óbvia. Não existem coisas óbvias. Né? Nós temos um público muito variado, todas as questões podem ser debatidas, há sempre ângulos que não foram suficientemente vistos, há divergências de compreensão da matéria, e é possível repetir perguntas aqui formuladas, não só para que nós possamos ver outros aspectos, mas até eventualmente para voltarmos atrás de respostas já. Portanto, fiquem à vontade. O Dr. Nino faz a seguinte indagação. Indisponibilidade de um imóvel que teve averbado na sua matéria, essa indisponibilidade é averbada na matrícula pedida da Justiça do Trabalho. Não consta o valor da dívida trabalhista. O imóvel foi arrematado em execução de sentença oriunda de vara civil. Nesse caso, deve haver cancelamento indireto da averbação de indisponibilidade? Essa é a pergunta. Deve haver, não. Há o cancelamento indireto da indisponibilidade, sem dúvida nenhuma. Ela não pode atingir o novo adquirente do imóvel, absolutamente. Mas a arrematação não é originária. Não, mas mesmo assim. Tem uma indisponibilidade averbada? Sim, mas deveria devolver a carta para cancelar? Não. Mas a indisponibilidade... Não. Mas ele não pode cancelar. Nós tivemos outro dia, doutor José, deve estar sendo publicado um acórdão aqui, eu vou defender o meu voto. Inicialmente eu acabei acho que ficando com o acórdão, ou pelo menos declarei o voto. Acho que declarei voto vencedor. Há certas situações que sequer é possível já cancelar. O caso concreto que nós estamos examinando, que deu origem à mudança da orientação do Corregedor-Geral, do desembargador Manuel, estimado amigo, exatamente por isso. Eram penhoras antigas da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, os processos já estavam incinerados, não havia como conseguir que houvesse título. Isso, então, você olha, a discussão passa a ser sobre o produto da alienação.
Então a arrematação cancelaria todas as penhoras. Indiretamente. E a indisponibilidade também. Também. Opa. Também. Também, não, salva da lei. Se ela for legal, da lei. Como também não cancela eventual situação de vínculo hipotecário. Isso ficou bem decidido lá, que não são todas as situações, porque pode haver uma prioridade real aí. A hipoteca de que o credor não foi intimado a execução. Por exemplo, não foi notificado, como é que fica? Bom, eu queria, aqui nós vamos hoje terminando o programa, porque ele começou mais tarde, eu não quero dispor demasiadamente do tempo. Eu novamente me acuso e peço desculpas pelo meu atraso, que foi involuntário, mas eu queria fazer uma observação rápida a respeito desse tema da interpretação da divergência, doutor Narciso. Eu me lembrei de uma história. Essa história já, acho que na década de 80 já falava nos nossos congressos, doutor. Tem gente que começa a lembrar e dar um pouco de risada antes de eu contar. Um dos privilégios da velhice é poder repetir histórias. Havia um autor espanhol muito bom, escreveu, chamado Fernando Vizcaíno Casas. Esse Fernando Vizcaíno Casas foi um advogado trabalhista na Espanha, mas que era um grande literato. Houve um tempo em que entre os 10 livros mais vendidos na Espanha estavam vários deles, não eram só, vários deles. E um deles chamava, pena que esse livro não foi traduzido para o português, chamava-se El Revés del Derecho. Então ele conta, claro que isso aqui é hipotético, da história de um juiz pedâneo, ou seja, que é o nosso juiz de fora, mas que andava de comarca em comarca, e que foi um determinado dia até uma determinada comarca, fez uma audiência, estava fazendo lá, atendendo as pessoas, quando apareceram duas mulheres com uma criança de colo, as duas disputando a criança a título de mãe. Ele ouve as duas, não consegue saber qual delas está falando a verdade. Esse juiz, portanto, tinha conhecido de direito e havia lido já o livro de Salomão. Então ele mandou chamar o Hermógenes. Chamou o Hermógenes, que era oficial de justiça. Vá lá na esquina e peça para o nosso açougueiro o maior cutelo que ele tiver. O Hermógenes diz, olha, um juiz com um cutelo na mão, coisa boa não vai fazer. Se o senhor Alcaide, perdoe-me, diz o Hermógenes para ele, o que o senhor pretende fazer com esse cutelo? E o juiz, muito satisfeito, cheio de si próprio, esse moço não sabe nada, meio ignorante, disse, ô Hermógenes, você não viu que essas senhoras estão querendo esse filho, cada uma a título de mãe? O Hermógenes disse, eu vi, senhor Alcaide. Pois é, mas eu não consegui descobrir quem é a mãe. Então, como eu não sei, eu vou fazer a justiça de Salomão. Vou cortar criança ao meio, dar metade para cada uma. E o Hermógenes se pôs de joelho. Senhor Alcaide, não faça isso, não faça isso. Aí o juiz, interpretando o direito ao seu modo, diz aí, tema, bate a mão no pá! Hermógenes, no início eu estava em dúvida, mas tua atitude te traiu. Tu és a mãe da criança. Então, esse é o risco das compreensões, das interpretações infindas. Mas, enfim, é também, e agora aproveito para despedir-me de todos, é também o que torna muito agradável o campo do direito e, particularmente, aqui o nosso pinga-fogo. Essa possibilidade de divergência, de distinção de posições e outras coisas aqui que nos faz, eventualmente, evoluir e algumas vezes regredir em certo conhecimento. Eu quero agradecer mais uma vez, como sempre, o Dr. Narciso Jorandi Neto, cuja presença aqui é central no nosso programa. Agradecer muitíssimo ao Dr. Gercé. Será a primeira de uma série de vezes que o Dr. Gercé será nosso convidado aqui, pelo conhecimento que tem, pela segurança, pela decênios de atividade registral, com muita experiência a transmitir para todo o nosso público e também para nós. E agradecer muito ao público que nos tem assistido e prestigiado. Pedimos mais perguntas. Não foi possível ler as que chegaram hoje, até porque eu, como eu disse, cheguei aqui já fora do horário, mas no próximo programa vamos tratar de responder a isso. Peço também desculpas na medida em que eu possa fazer, se nós não conseguimos responder a contento ou aquilo que a nossa assistência gostaria de ouvir melhor. Mas se não foi bem respondido, insisto na pergunta que nós voltaremos a tratar desse assunto. E dentro de 15 dias estaremos aqui de volta, Sr. Narciso. Muito obrigado a todos, agradeço a competente equipe técnica aí, ao Wanner e ao pessoal do estúdio,
pelo trabalho que vem desenvolvendo e a administração da nossa e-registradores, TV Registradores, Uniregistral, Arisp, etc. Muito obrigado, saudações ao Dr. Francisco Raimundo.